Os egípcios tinham testes bizarros de fertilidade. Os antigos egípcios tinham maneiras estranhas de testar fertilidade e gravidez. Por exemplo, os médicos podiam colocar um dente de alho ou uma cebola dentro da mulher. Na manhã do dia seguinte, cheiravam sua respiração. Os egípcios acreditavam que todos os orifícios no corpo de uma mulher eram conectados. Logo, se pudessem sentir o cheiro do alho, eles achavam que os tubos da mulher estavam limpos e ela era fértil. Caso contrário, a mulher não podia dar à luz. Os egípcios tomavam bastante laxante. Os egípcios pertencentes à realeza eram preocupados com excessos. Ser magro e forte era o padrão de beleza para os homens na época. Então, os governantes acima do peso faziam de tudo para emagrecer. Os faraós eram, no geral, acima do peso. A maioria dos desenhos dos faraós mostra como pessoas magras e musculosas, mas essa não era bem a verdade. Os governantes pediam para ser retratados como pessoas belas, mas os corpos reais encontrados contam uma história diferente. A maioria dos membros da realeza egípcia eram acima do peso. Os egípcios tinham dietas terríveis. Os seus sacerdotes preparavam 3 banquetes por dia, todos recheados de vinho, carne e bolo. As múmias descobertas tinham artérias obstruídas, barrigas salientes e enormes dobras de gordura. O povo do Egito antigo era tão familiarizado com a obesidade que já escreviam textos médicos sobre os seus perigos tão cedo quanto 1500 a.C. Mulheres bonitas eram deixadas para deteriorar após a morte, a fim de evitar necrofilia. Quando um homem morria no Egito, era embalsamado imediatamente. As mulheres, no entanto, podiam não ser. Por lei, as belas e poderosas não eram enviadas para os embalsamadores até que tivessem deteriorado durante 3 ou 4 dias. Isso acontecia para desencorajar os embalsamadores de cometer necrofilia. Reza a lenda que o embalsamador deixado a cargo de mumificar o corpo de uma mulher da realeza foi pego no ato por um colega de trabalho. A partir disso, os antigos egípcios aprenderam com seus erros. O controle de natalidade no Egito era nojento. Os antigos egípcios fizeram inovações surpreendentes que mostram que eles possuíam um interesse em uma compreensão incrível de medicina. As mulheres, por exemplo, tinham algumas opções para o controle de natalidade, incluindo diferentes misturas de contraceptivos. Alguns dos mais agradáveis envolviam mel e alguns dos mais nojentos envolviam esterco de crocodilo. A mistura tinha que ser colocada dentro das mulheres. Os homens também podiam usar contraceptivos. Um deles envolvia esfregar suco de cebola em suas partes. Não está claro quantas pessoas realmente usavam esses métodos. Tutankhamon foi enterrado ereto. Quando Howard Carter descobriu a tumba intacta do rei Tutankhamon, ele se deparou com uma riqueza de tesouros e relíquias que os historiadores nunca tinham visto antes. No entanto, um pequeno detalhe sobre a descoberta é geralmente deixado de fora. A múmia foi enterrada com uma ereção. Ninguém sabe exatamente por quê, já que Tut é o único governante egípcio encontrado até agora que foi mumificado assim. Pênis ereto e outras anomalias do enterro de Tut provavelmente não foram acidentes durante o embalsamento. Um estudo sugeriu que foram tentativas deliberadas de fazer o rei se parecer como Osíris, o deus do submundo, da forma mais literal possível. Homens podiam mostrar suas partes íntimas para mulheres regularmente. O historiador grego Heródoto observou uma festa religiosa egípcia. Ele escreveu sobre homens reunindo suas famílias em barcos e navegando em direção à cidade de Babastis para uma cerimônia. Apesar de ser profundamente espiritual e sagrada, a cerimônia não impediu os homens de mostrar suas partes íntimas para as mulheres no caminho. De acordo com Heródoto, os homens zombavam das mulheres e puxavam para cima as suas vestes, conforme passavam pelas cidades. Aparentemente, os homens sustentavam a esperança de que uma menina ficasse tão animada que saltasse para a água a fim de brincar com eles. Se isso era algo que os antigos egípcios sempre faziam, no entanto, é difícil saber. A razão para tantas pessoas serem carecas pode ter sido piolho, com certeza era, doenças do couro cabeludo.
A maioria das pessoas raspava a cabeça no Egito Antigo. Sabemos disso a partir de desenhos de registros escritos por pessoas de outros países que observaram as escolhas de moda dos egípcios. Pesquisadores acham que essa escolha não era tanto por estilo, no entanto, a razão pode ser pior, e com certeza foi